Fala galera, uma boa noite, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, último episódio dessa temporada, Êxodo capítulo 40. Então já vão pegando as Bíblias de vocês, vão abrindo então em Êxodo capítulo 40, neste dia 13 de abril de 2022, quarta-feira, 8h30 da noite. Muito bem, olha só, os últimos 40 dias então, temos estudado esse maravilhoso livro, o livro de Êxodo, que eu aposto que deve ter sido, assim como foi para mim, deve ter sido uma bênção para você também, que acompanhou aqui comigo, capítulo a capítulo. Hoje, então, nós iremos encerrar o livro de Êxodo, o último episódio dessa temporada. Vão abrindo as Bíblias de vocês, vão pegando caneta, lápis, marca-texto, canetinha, enfim. É um capítulo curto, capítulo relativamente curto, 38 versículos. Não tem muitos detalhes. Vamos ver agora a construção finalmente do tabernáculo. Depois de todos os construtores, os artesãos, os artistas, todos ali completarem as suas obras, agora Moisés vai montar todo o tabernáculo. Mas antes de começarmos a ler, então, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar com a gente e aí sim começamos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos, Pai, por esse dia, agradecemos pelo trabalho que é realizado, agradecemos pelas ajudas que o Senhor nos concedeu hoje para resolver problemas, situações. Agradecemos por estarmos aqui agora, Pai, reunidos para estudar a Sua palavra. Vamos abrir agora no último capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 40. E para isso, Pai, queremos convidar mais uma vez o Teu Santo Espírito para estar conosco, para que Ele nos possa dar a sabedoria que a gente precisa, Pai. Seja com todos os que estão aqui acompanhando ao vivo, seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Ontem, no capítulo 39, nós vimos a confecção das vestes sacerdotais. E aí, lembrando, né? Existe o peitoral, as pedras e tudo mais, é descrito tudo minuciosamente. E aí depois, no finalzinho do capítulo de ontem, fala que o povo tinha concluído todo o trabalho que o Senhor tinha pedido e Moisés viu que tinha ficado bom e tinha ficado conforme as instruções que o Senhor tinha passado. Exatamente. Moisés abençoa todos e agora, depois da bênção, vamos agora começar o capítulo 40. E nós vamos ver agora que se inicia a construção de fato do tabernáculo, porque todas as peças já estavam concluídas, mas era um grande quebra-cabeça. Então, os móveis estavam todos desmontados, as cortinas estavam todas desmontadas, todos os utensílios estavam desmontados. Agora sim, eles vão montar. E no final da montagem acontece uma coisa fenomenal. Acompanha comigo então. Capítulo 40, último capítulo de Êxodo, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há.
Consagre-o, e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com sua base e consagre-a. Aí agora ele vai dar, depois ele falar tudo isso, né? Verso 12: traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então aqui, a partir de aqui de Arão e dos filhos de Arão, começa a linhagem dos sacerdotes, todos ali da tribo de Levi. Os levitas, então, ali a partir de então, são eles que são separados, os descendentes de Arão e dos filhos de Arão, para serem os sacerdotes, para ministrarem no tabernáculo. Verso 17: assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Informação muito importante. Lembra que o ano novo começou a contar a partir de quando eles tinham sido libertos do Egito. Lembra o mês de Abib, que era o primeiro dia do primeiro mês? Agora já havia se passado um ano que eles já estavam no deserto. Um ano deles vagando, um ano deles de todas aquelas coisas que nós já lemos. Depois do Sinai, Moisés fica lá 40 dias e 40 noites, depois ele fica mais 40 dias e 40 noites, dando ali 80 dias, quase 3 meses em cima do Sinai. Depois de todo esse tempo, Deus fala assim: olha, é um marco, você vai armar a tenda do tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, para começar ali o ano com o pé direito. Verso 18: Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor havia ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e seus filhos, e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Uma coisa muito interessante e algo que sempre que eu chamo a atenção quando estamos lendo o texto bíblico é sempre prestar atenção nas repetições. É uma pista muito importante de algo que está querendo ser dito, algo que o autor está querendo dizer. É sempre no texto hebraico a gente prestar atenção nas repetições. E se vocês prestaram atenção na leitura, se vocês leram junto comigo aí na Bíblia de vocês prestaram atenção que uma coisa se repetiu muito nesse texto até agora. E qual foi? Qual é a expressão? Como o Senhor havia ordenado.
Cara, dá para contar aqui, vamos ver quantas vezes é usado essa expressão. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, oito vezes. Cara, só aqui até o verso 33 eu consegui contar 8 vezes a expressão como o Senhor tinha ordenado. Como o Senhor tinha ordenado. O que o autor, ou seja, Moisés, está querendo dizer com essa repetição? Antes de a gente concluir finalmente o livro de Êxodo. O que Moisés está querendo pontuar aqui é que Deus tinha instruído. O povo agora tinha que seguir. E não era seguir conforme eles mesmos queriam. Quando Deus passou os mandamentos, passou as ordenanças, e como nós iremos estudar em Levítico, durante toda a Bíblia, e do que Deus pede para a minha vida e para a sua vida, é fazer exatamente como Deus tem ordenado. A obediência, a fidelidade a Deus, não a fidelidade parcial, não a fidelidade até a página 2, não até onde te convém obedecer a Deus, não. Uma fidelidade completa é uma demonstração de confiança e mais ainda, é uma demonstração de amor a Deus. Quando nós somos fiéis inteiramente e fazemos exatamente como o Senhor nos ordena que vivamos, nós estamos reconhecendo a Deus como nosso Senhor e nós estamos demonstrando o nosso amor e a nossa confiança para Ele. Moisés aqui fez tudo como o Senhor tinha ordenado. E Moisés aqui é muito importante porque ele que inicia todo o serviço do santuário. Ele que oferece o primeiro holocausto, ele que acende as lâmpadas, ele que unge todo o tabernáculo. Para então Arão e seus filhos começarem o trabalho, o ministério sacerdotal. Mas quem inicia tudo é Moisés. Moisés que dá o start, Moisés que dá o pontapé. Moisés ali que está funcionando como um intermediário. Moisés ali que está funcionando como aquele que está fazendo o intermédio entre Deus e o povo. Mais para frente, quem faz representa e quem conclui tudo isso é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o que consuma toda essa figura que Moisés representava lá atrás, que apontava também para o ministério de Jesus lá na frente. Então Moisés aqui faz tudo conforme o Senhor havia ordenado, exatamente como Jesus, quando estava aqui na terra, fez exatamente como tudo que o Deus Pai tinha ordenado. Jesus não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Jesus obedece estritamente a Deus, o Pai, conforme o Senhor tinha ordenado. Mas ainda faltam 4 versículos para terminarmos aqui o capítulo 40 e terminarmos Êxodo. E vamos terminar agora. Verso 34. Depois que Moisés monta tudo, depois que Moisés unge, oferece o primeiro holocausto, depois que ele unge Arão e seus filhos, olha o que acontece. Depois que tinha terminado toda a obra, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui, a confirmação de que Deus havia aceitado a construção. Aqui, quando a nuvem que estava com eles há 1 ano, desde quando eles tinham saído do Egito, aquela nuvem que era a presença, a manifestação de Deus, desce agora sobre o tabernáculo, enche o tabernáculo com a glória do Senhor, confirmando para o povo de que ele havia aceito a construção, de que tudo estava feito e tudo tinha sido concluído conforme o Senhor tinha ordenado. Se o Senhor não tivesse aprovado a construção do templo, se as pessoas tivessem feito conforme elas quisessem ou seguissem um outro modelo,
Com absoluta certeza o Senhor não teria aceitado. E a glória do Senhor, a nuvem não desceria ali. E Moisés, depois de ter feito tudo isso, ele observa aquela nuvem descendo, a nuvem enchendo de glória o tabernáculo. Agora a presença, a manifestação física de Deus, a presença estaria com o povo ali no tabernáculo, manifestado no lugar santíssimo. Muito interessante. E olha só, e aí vem um epílogo, né? Vem um resuminho no final, verso 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então o povo sabia, toda vez que era para eles montarem acampamento e zarparem dali onde eles estavam, a nuvem que estava ali em cima do tabernáculo, a nuvem se levantava. E eles sabiam que era hora de montar acampamento, e aí a nuvem iria guiando eles. Quando a nuvem não se mexia, eles ficavam ali. E é muito interessante que aqui é a primeira descrição de como a nuvem se manifestava à noite. Eu tinha falado já isso anteriormente, mas isso não tinha aparecido no texto bíblico até agora. Aqui mostra então que a nuvem ficava de dia e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as viagens deles. E assim nós concluímos o livro de Êxodo. Muito top. Foram 40 dias aí muito legais. Espero que vocês tenham gostado, mas ainda não terminou. Essa história do povo no deserto só está começando. Esse foi só o primeiro ano, gente. O povo ficou 40 anos no deserto. Aqui se passou só o primeiro ano. Amanhã daremos início, então, ao estudo do livro de Levítico. Então, se você conhece alguém que queira começar o estudo agora do zero, a partir do primeiro capítulo do livro, convide amanhã, então, nesse mesmo horário, 8h30, o estudo do livro de Levítico, como o de costume, como eu tenho feito no último ano. Sempre que eu começo um livro novo, eu dou a introdução do livro. Falo das curiosidades do livro, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, tema, público-alvo. Eu sempre tento cobrir o maior número possível de questões e de informações antes da gente mergulhar, para a gente já ter assim uma base, alguma coisa, um contexto, para a gente não começar o estudo assim do nada. Me ajuda bastante a entender quando eu faço essa introdução, eu estudo essa introdução e fica muitas coisas que às vezes ficam nebulosas. Só de ler a introdução, só da gente estudar o porquê, público-alvo e tudo mais, já assim dá uma clareada. Então amanhã é uma baita oportunidade para quem está procurando começar a estudar um livro aí do zero. Começaremos amanhã às 8h30 da noite o estudo do livro de Levítico. E aí a gente vai mergulhar ainda mais no serviço sacerdotal, em todos os serviços do tabernáculo, sacrifícios, enfim. Nós vamos fazer um mergulho top aí pelos próximos dias. Não percam. Antes de encerrar de vez, vamos fazer uma oração e concluiremos então o livro de Êxodo. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos, Pai, porque hoje terminamos não só o capítulo 40, mas terminamos também o livro de Êxodo. Um livro muito incrível. Um livro que mostra, Pai, diversas coisas. É um livro que nos confronta com diversas verdades, muitas vezes duras de engolir. Verdades como que o Senhor sempre está vindo atrás da gente e nós que estamos sempre correndo de Ti. Outra grande verdade, Pai, é que às vezes é uma verdade difícil também, que a Sua presença física, as pessoas, se nós víssemos a Ti, isso não significaria necessariamente que nós adoraríamos a Ti. O povo de Israel viu seus milagres, viu a libertação, viu o Mar Vermelho abrir, viu a nuvem guiando de dia e de noite, viu o Monte Sinai, ouviu a sua voz, viu o rosto de Moisés. Pai, e mesmo assim o povo se desviava e se desviava e se rebelava. Mas outra coisa também que nós aprendemos nesse livro,
que o Senhor é um Senhor de ordem, o Senhor é um Senhor de detalhes, o Senhor quer fidelidade irrestrita a Ti, Pai. O Senhor não quer meia obediência, o Senhor não quer meio coração, o Senhor não quer meia lealdade, Pai. O Senhor nos quer por inteiro. Não porque o Senhor é um ser egoísta, um ser egocêntrico, não, porque o Senhor nos ama e o Senhor sabe que somente assim nós poderemos estar ali livres, protegidos dos males que acontecem no nosso mundo, Pai. O mal está batendo na porta e se nós já te obedecendo estamos sujeitos a sofrimento, Pai, imagina quando nós nos colocamos fora do teu círculo de proteção. Que nós possamos entender isso, Pai, e sempre fazer conforme tudo o Senhor nos ordena. O Senhor nos ordena como te adorar, o Senhor nos ordena como devemos nos relacionar um com o outro, com o nosso próximo. Pai, que a cada dia essas verdades se revelem cada vez mais para nós e que a gente possa, Pai, ter a nossa lealdade completamente voltada a Ti. Quero pedir, Pai, que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia, que estiveram conosco aí nesses últimos 40 dias nessa jornada de Êxodo. Quero que o Senhor abençoe a todos aqui e todas as famílias aqui representadas, Pai. Que o Senhor seja com eles, com seus desafios, com suas lutas, com seus problemas. E que eles possam, Pai, dia após dia, confiar todos os seus caminhos a Ti, Pai, e fazer tudo conforme o Senhor tem ordenado a elas. Seja também, Pai, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós sabemos que existem milhares de pessoas no exato momento que estão tendo que fugir de seus países, fugindo da guerra, fugindo da perseguição, fugindo da morte, Pai. Seja com essas pessoas, seja com os que não têm um teto onde reclinar, Pai, a cabeça, seja com as pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber, seja com esses menores do reino, seja com os que estão passando por situações desesperadoras de desastres naturais. Temos ouvido falar agora das enchentes na África do Sul. Seja com o povo de lá, Pai, e em qualquer parte do mundo. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. Livra-os do mal, livra-os do perigo, Pai. E que todas as pessoas possam também, nesses momentos de angústia, de sofrimento, que eles possam voltar os seus corações todos a Ti, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Nos dê uma ótima noite de descanso. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Lembrando então que hoje concluímos o estudo do livro de Êxodo. Lemos aqui Êxodo capítulo 40. Amanhã começaremos então o estudo do livro de Levítico. Então, se você está acompanhando aqui comigo pela primeira vez, seja aqui no Clubhouse, seja no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje, então, estudamos Êxodo 40. Amanhã começaremos o livro de Levítico. Então, eu recomendo que, se é a primeira vez e se você gostou do projeto, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Compartilhe o meu contato do Clubhouse e meu contato do Instagram para as pessoas que você sabe que têm o desejo de restabelecer um hábito de estudo da palavra. E nós estaremos aqui todos os dias no ao vivo. E caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso canal no Spotify, nosso podcast e o nosso canal no YouTube. Beleza, gente? Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos vocês e não percam amanhã, então, Levítico, capítulo 1, introdução e leitura do capítulo 1. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, valeus e falou!